A jornada da fé. Free Jesus e o controle das tempestades. No templo, Free Mataji estava sentada diante de Surya, Adma e Ravi, que escutavam atentos. Ela começou a contar a história de Free Jesus no mar, com palavras que ressoavam sabedoria e profundidade. Nin Mataji. Hoje vamos refletir sobre uma das grandes lições de Free Jesus, a fé como segurança interior e o poder da oração. Ele buscava comunhão com o divino não por necessidade, mas para nos ensinar como orar e como nos conectarmos com Deus. Adma. Mas, Mataji, Jesus é Deus. Por que ele precisava orar? Nin Mataji. Excelente pergunta, Adma. Jesus não orava porque precisava de algo. Ele fazia isso para nos ensinar como nós, humanos, devemos nos comunicar com o divino. Ele subiu ao monte para mostrar que a oração é um momento de elevação, de buscar clareza e força espiritual. É um exemplo para todos nós. Ravi. E o que aconteceu no mar, Mataji? Nin Mataji. Enquanto Jesus orava no monte, seus discípulos estavam na barca. O vento começou a soprar forte, e as ondas agitavam o barco, subindo e descendo como se fosse um tobogã. Não era medo que os dominava, mas uma profunda falta de confiança e fé. Eles sentiam a insegurança crescer à medida que as forças da natureza se intensificavam. Surya. Então, Jesus veio ajudá-los? Nin Mataji. Sim. Jesus desceu do monte e foi até eles de forma extraordinária, caminhando sobre as águas. Isso era um sinal claro de que ele tem controle absoluto sobre os elementos da natureza. Mas os discípulos, vendo algo que não compreendiam, ficaram confusos, achando que era um espírito. Adma. Por que eles não reconheceram Jesus? Nin Mataji. Porque estavam olhando com dúvidas e não com o coração puro. Jesus sabia disso e, com sua voz calma, disse: "Tende confiança. Não duvideis. Sou eu." Suas palavras foram um chamado para que eles acreditassem não no que os olhos veem, mas na força do Espírito. Ravi. E Pedro, o que ele fez? Nin Mataji. Pedro, corajoso, disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir até ti sobre as águas." Jesus respondeu: "Vem." E Pedro começou a caminhar, mas ao sentir o vento e as ondas, deixou a dúvida dominar seu coração. Ele começou a afundar e clamou: "Senhor, salva-me." Surya. E o que Jesus fez? Nin Mataji. Jesus estendeu a mão e puxou Pedro para fora das águas. Então, o corrigiu com amor: "Por que duvidaste?" Essa pergunta foi para nos lembrar que quando deixamos a dúvida substituir a fé, perdemos o equilíbrio. Mas quando confiamos, permanecemos acima das tempestades. Adma. O vento e as ondas pararam depois disso? Nin Mataji. Sim. Quando Jesus e Pedro subiram ao barco, o vento cessou. Foi um sinal de que até as forças da natureza obedecem à vontade divina. A deusa dos elementos, que rege as tempestades, segue as ordens de Free Jesus, pois ele é o Senhor de toda a criação. Ravi. O que isso nos ensina, Mataji? Nin Mataji. Ensina que a fé verdadeira é a base da segurança interior. Quando nos conectamos com Deus, especialmente através da oração, encontramos equilíbrio e força para enfrentar qualquer desafio. Também nos lembra que a dúvida nos afasta da nossa essência divina, mas a confiança nos aproxima dela. Surya. E se sentirmos insegurança ou dúvidas, o que devemos fazer? Nin Mataji. Primeiro, lembrem-se de respirar e dizer no coração: "Mãe, eu sou o Espírito." Depois, orem com sinceridade e determinação, pedindo clareza e força. Isso ajuda a equilibrar o chakra Vishuddhi, que é o centro da confiança e comunicação divina. Quando este chakra está forte, não há espaço para insegurança, apenas para a fé. As crianças sorriram, compreendendo a profundidade da mensagem. Ao deixarem o templo, sentiam-se mais confiantes, prontos para enfrentar as ondas da vida com a força da fé e da oração.